Já dá para dizer que a Fórmula Indy é a categoria mais azarada de 2026? Mais inclusive que a Stock Car brasileira? Que, aliás, como eu tenho vontade de gravar vídeos sobre todo o rolo que acontece na Stock Car por aqui, né? Equipes que foram banidas, ou melhor, saíram porque foram punidas, não concordaram com a punição, mais um regulamento esdrúxulo, provas inaceitáveis. Eu tenho muita vontade de comentar sobre esse assunto, mas eu temo que a audiência desse canal não vai ser tão boa assim. Mas eu quero dizer para você, quero conversar com você, na verdade, sobre este azar que a Fórmula Indy tem. Por quê? A Fox, que é o canal que transmite a Indy nos Estados Unidos, e também é parte coproprietária da categoria, acho que nunca mais vai sair de lá, porque literalmente a Fox comprou parte dessa categoria por lá, não os direitos, tá? A categoria mesmo. Eles prepararam todo um mise-en-scène pós-Copa do Mundo. Ficaram um bom tempo sem ter provas da Indy para não ter uma competição ou até mesmo ter o espaço da categoria canibalizado por conta dos Jogos do Mundial, já que a Copa na TV aberta norte-americana também é transmitida pela Fox. Resultado, a gente só vai ter prova para valer na Indy em Nashville, porque a fase final do Mundial de Futebol não teve nenhum evento da Indy para não colidir e não conflitar com esses eventos. A Fox preparou todo um roteiro para que a prova de Nashville em circuito oval tivesse todo aquele, como que eu vou dizer, todo aquele lance de aproveitar a audiência da final da Copa. E foi um baita jogo de futebol entre Espanha e Argentina. Vamos combinar? Eu sou bem contrário à perspectiva do Juca Kfouri e do José Trajano lá para o UOL, que afirmam que essa foi a pior final de Copa do Mundo da história. Meus caros amigos Kfouri e Trajano, a final da Copa de 90 manda lembranças. E eu prometo que eu vou gravar um vídeo sobre isso. Então, prova de Nashville iria entrar logo depois da final da Copa do Mundo. Para começo de conversa, já deu azar porque a final da Copa foi para prorrogação, o que adiou o término do jogo, obviamente, e adiou a cerimônia de entrega da taça para os campeões do mundo. E aí, para completar, na verdade, o para completar está no vencedor da prova. Para aumentar o azar da Fórmula Indy, choveu em Nashville. E não foi pouco. Choveu, a pista perdeu o seu emborrachamento. Quem tentou andar pelo anel externo acabou perdendo vantagem, e o que seria natural naquele circuito oval. A prova foi modorrenta, a prova foi chata, monótona, e a cereja do bolo do azar da Indy, a grande... e não é culpa dele, né? Não é culpa dele porque é o melhor piloto da categoria. Mas a grande cereja do bolo de desgraça da Indy foi o Alex Palou vencendo. Cara, não é possível. Acontecem milhões de coisas na Fórmula Indy. Entra ano, sai ano. Chove, seca. Tem, sei lá, 500 milhas de Indianápolis, se bem que ele não venceu esse ano. E o Alex Palou tá lá vencendo corrida e é candidato máximo ao título de 2026. É muito azar para a Fox, é muito azar para a Fórmula Indy. Isso pode acontecer. Nós estamos falando de eventos que coincidem, né, porque aconteceram no mesmo dia. A NASCAR aparentemente não teve o mesmo infortúnio porque soube trabalhar com a questão do calendário e jogou a sua corrida do domingo lá para o final do dia. Começou no Brasil às 8 da noite, um pouco depois da final da Copa, efetivamente. Mas no caso da Fórmula Indy, eles tentaram fazer algo que é relativamente comum na TV norte-americana, que é fazer o after, ter o pós-evento importante, você ter alguma coisa para tentar alavancar a audiência. Isso é muito comum após o Super Bowl, após a final do futebol americano, do campeonato de futebol americano da NFL. A gente sempre tem um programa pós-Super Bowl que acaba recebendo parte da audiência
da final do jogo, a não ser que aqueles mais aficionados pelo futebol americano queiram assistir os programas de debates, os programas de entrevistas ou outros jornalísticos relacionados ao jogo. Mas boa parte da audiência fica para assistir o programa pós-Super Bowl. A Fox tentou emular o mesmo efeito com a Copa do Mundo, com a final da Copa do Mundo, e não deu certo. Até porque esse lance do São Pedro não ajudar quase que esbarrou na própria Copa do Mundo, né? Porque, por incrível que pareça, a Copa até que deu sorte, porque não teve tantos eventos climáticos interferindo no acontecimento dos jogos ou no prosseguimento dos jogos. Se fosse como na Copa América, aquela que aconteceu nos Estados Unidos, que a seleção brasileira foi eliminada de forma patética para o Uruguai nos pênaltis, onde vários outros eventos climáticos interferiram nos jogos, aí sim, talvez a Copa de 2026 tivesse mais problemas. Mas não aconteceu. E quando aconteceu, não aconteceu no MetLife Stadium, aconteceu em Nashville. É muito azar mesmo. Eu não assisti a prova de Nashville ao vivo. Não, eu fui ver outras coisas, eu fui me desopilar do jogo fantástico que aconteceu entre Espanha e Argentina, fui até mesmo produzir conteúdo para esse canal, eu gravei 2 vídeos na sequência de tão empolgado que eu estava em relação ao jogo, então eu não assisti a corrida, prometo que eu vou assistir em reprise, e eu mesmo reconheço que esse tipo de vídeo não está muita audiência nesse canal, porque a maioria ou curte o futebol ou curte a Fórmula 1, porque são as pautas principais deste canal. Mas eu queria fazer questão de apresentar essa narrativa para vocês, porque é algo muito inusitado, é algo muito bizarro e é algo muito significativo para a própria Fórmula Indy, porque Deus do céu, eu gosto da Indy, são provas disputadas, é uma categoria que, até mesmo pelas próprias especificações serem muito similares, os carros são muito similares, é uma categoria de spec, ela tem uma maior competitividade e eu gosto desse equilíbrio, isso falta um pouco na Fórmula 1, apesar de que a gente está falando da categoria principal do automobilismo e ela foi concebida dessa forma e eu entendo que ela tem que se manter dessa forma, e a Indy, ela me permite oferecer esse contraste de poder assistir algo que seria, em teoria, mais justo, mas chuva, uma Copa do Mundo, uma final de Copa que tem prorrogação e tem todo aquele ar de dramaticidade na final, e o Alex Palou embaçam um bocado a vida da Fórmula Indy. E para algumas pessoas já seria digno de considerar o Alex Palou meio que um ó concurso dessa categoria, que ele deveria deixar a Fórmula Indy dar espaço para outros. Se até o Scott Dixon desistiu da Ganassi por causa do Palou, que dirá os outros querendo que esse cara dê área e deixa o espaço para os coleguinhas vencerem. Se bem que aí eu repito, não é culpa do Palou, é mérito dele. Eu acho que ele está fazendo o papel dele, faz de forma brilhante, está rumo ao pentacampeonato da categoria. E melhor sorte para a Fox da próxima vez, melhor sorte para a Fórmula Indy, que poderia ter capitalizado e muito com a audiência da final da Copa, mas tudo foi por água abaixo, literalmente. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.